E, Fábio, agora devolvendo a palavra para você, atendi ali a um pedido seu, indireto, você não chegou a pedir, mas sugeri um tema de abertura, e ali em cima tem a pontuação do grupo A e a pontuação do grupo B, 90-60 nesse momento, uma diferença gigantesca, né? Se a gente pegar o lanterna do grupo A, né, que é o América de Natal, ele tem a mesma pontuação do segundo colocado do grupo B, né, que é o Fortaleza. E essa discrepância, né, da pontuação hoje gerou muitos debates, tanto no nosso grupo lá no Clube 45, no Twitter, enfim, em relação ao formato da Copa do Nordeste, né, que toda vez que isso acontece, esse tema volta à tona, né? Minhoca, você que é um especialista em formatos e tudo mais, vou começar por você, né? Você acha que realmente esse formato é desnivelado? A gente pode ter dois pontos de vista, né? Porque o time que está do outro lado talvez tivesse a pontuação parecida dos times do grupo A se eles estivessem enfrentando os adversários do seu grupo, né? Então, em termos de justiça no grupo, enfim, todo mundo compete contra equipes que enfrentaram os mesmos adversários. Mas, certamente, vamos ter aí equipes com pontuação baixa passando de fase, equipes com pontuação alta ficando de fora. Isso seria um indicativo que esse formato poderia ou deveria ser repensado? Eu acho que poderia, vai. Eu não vou dizer que deveria, não. Porque é o seguinte, esse formato já está sendo adotado muito no Brasil. Tem muito campeonato. Acho que o Potiguar está assim, né? Primeiro turno é fora do grupo, no segundo turno é dentro do grupo. Campeonato Paulista, que é o campeonato, até talvez não, é o campeonato mais relevante do Brasil, dos estaduais e regionais, que é o que paga mais, né? Tem clubes maiores e tudo mais. A portuguesa, acho que fez 10 pontos, sei lá, foi 13 pontos, sei lá, 11. E quase elimina o Santos nas quartas de final, né? Foi nos pênaltis que o Santos passou. E aí teve a equipe como o São Bernardo, que fez 20 pontos, ou foi 22 pontos, ficou de fora. Então é um formato que está já no Brasil há um bom tempo. E a Copa do Nordeste também adota. E sempre vai ter esse questionamento, Fábio, quando tiver essa discrepância. Sempre vai ter, como teve o questionamento do Paulista agora, como teve em 2019, né, como foi o caso do Vitória, passando sem nenhuma vitória, né, sem nenhum resultado positivo. Eu acho que poderia ser feito, e aí é uma ideia que eu imaginei aqui, né? Eu não sei como é que isso ia ser na composição de tabela, porque sempre um dos jogos teria que... A gente estava reclamando, né, da rodada toda com clássico, mas se fosse adotado uma rodada toda com clássicos, uma alternativa era joga os 7 jogos dentro do seu grupo e uma rodada extra, que aí poderia ser no meio, né? Ali joga 4 rodadas dentro do grupo, joga uma rodada de clássicos e depois os outros 3 jogos do seu próprio grupo. No caso, né, não necessariamente teria. Então, a 6ª rodada que aconteceu no meio de semana, ela poderia ser o único jogo que você enfrenta o adversário do outro lado, que é, no caso, o seu rival ou o seu par. No caso, se você não tiver, como foi o caso do CRB, né? O CRB enfrentou quem? Foi o Juazeirense, foi? Acho que foi o Juazeirense, né? Pronto. Aí, dessa maneira, você joga os 7 jogos no seu grupo e aí você tem mais um jogo extra que é enfrentar o seu rival. Porque aí você, pelo menos, poderia ter os clássicos que eles tantos querem e aí você poderia ter a disputa aberta. Porque quando acontece algo desse tipo, né, poderia ser. Há uma outra forma também de você melhorar essa questão, que é o formato que vai ser adotado agora na Champions, e se eu não me engano, acontece em outros campeonatos também. Você só enfrenta equipes do outro grupo, acho que isso acontece no Goiano, mas a classificação geral é que vai definir quem avança. Por exemplo, se foi dos Paraense também é assim. Os 8 melhores. Bahia... Eu acho essa mais injusta. E o top 7 aí, entendeu? E o top 7. Eu acho essa mais justa, viu, Minhoca? Eu acho mais justa a da Copa do Nordeste do que essa, porque assim, são duas leituras assim, e aí eu vou usar um termo que a gente usa muito quando a gente analisa a Copa do Nordeste, que são camadas, tá? Numa primeira camada,
isso que a gente está vendo na tela soa como uma grande injustiça. O clube que tem 11 pontos, que pode terminar com 14 e não entrar, e vai entrar um com 7, talvez, diria até que possivelmente com 7 se classifique no grupo B, que seria até algo que Atos falou, né? Que a gente falou 9, não, 9 é muito pouco, Atos, eu não duvido nada que sejam 7. E hoje eu diria que talvez até o quarto colocado fique com mais de 7. Mas o quinto talvez fique com 6, ou seja, 7 classificaria. Isso soa uma grande injustiça. Salta aos olhos a injustiça. Mas eu acho que nesse outro formato, a injustiça é muito maior. Porque se você não está enfrentando os mesmos times, você não pode ser cobrado a mesma classificação. Tá? Assim, só concordo com o Fred, viu? Isso vai acontecer na Champions League, por exemplo. Sim. Só que lá, os 8 melhores avançam para as oitavas, do 9º até o 10º, são 9 mais 16, até o 26º, né? Passam ali para os playoffs e os demais são eliminados. Aí vai ser assim o novo formato da Champions League. Só que eu acho que tem um ponto também que agrava essa situação. Só que a Champions League, vai sorteando pelo ranking, né? Pelo pote. Pelo pote. Então aquela coisa... Aqui acaba sendo muito frágil, porque existem questões geográficas que prevalecem. Também, concordo. Mas o ponto que eu queria destacar é o seguinte: há uma defasagem na Copa do Nordeste. O ranking utilizado para cada sorteio é um ranking de 2 anos atrás. É muito ruim. O sorteio da Copa do Nordeste 2024 era baseado no ranking 2023, que conta até o final de 2022. Porque o que as equipes fizeram no ano passado, o ranking que foi atualizado no final do ano passado para esse, que foi o ranking 2024, não foi adotado para esse sorteio. Não foi adotado também, se bem que não foi, foi adotado para fazer os cruzamentos ali na pré-Copa do Nordeste. Então, acho que a CBF já deveria utilizar o mais atualizado, principalmente por conta de contexto, né? É tanta coisa que muda, porque tá lá, assim, né? A gente até falou do caso do Santa Cruz, né? Que a gente falou assim, o Santa Cruz vai ser ultrapassado pelo Retrô. Já é certo isso, no final da temporada. Só que o Santa Cruz ainda vai se beneficiar pelo regulamento, porque vai contar o ranking desse ano, o último que saiu, que o Santa Cruz ainda permanece na frente do Retrô. Então, eu acho que é um erro que a CBF deveria já atualizar o seu ranking para ficar um pouco mais equilibrado. Esse eu concordo. Minhoca, eu tenho uma dúvida. Será que teria alguma possibilidade de, ao invés do sorteio ser dividido em potes de 4 clubes, ele ser dividido de 2 em 2? Tem alguma possibilidade disso ocorrer? Eu não sei se... Assim, poder pode, mas eu não sei se isso afetaria de uma maneira mais justa, né? Exemplo, nesse ano, eu acredito que o Sport iria para o grupo B e o Fortaleza para o A. Acredito. Em termos o Fortaleza é o melhor ranqueado do Nordeste, o Bahia é o segundo melhor ranqueado. Pronto, eles dois não poderiam jamais estar no mesmo grupo. No que eu estou propondo, que eu não sei se dá para fazer, foi o que surgiu agora na minha cabeça, o Bahia e o Fortaleza não estariam no mesmo grupo nunca. Isso evitaria uma concentração de equipes muito fortes de um lado, com um outro grupo um pouco mais frágil. Mas perceba, teoricamente, claro, tá? Teoricamente. Exatamente, tudo na base da teoria. O Bahia, por exemplo, podia ter sido rebaixado no ano passado, certo? Uhum. E o Vitória subido, entendeu? Tudo bem, o Bahia com dinheiro e tudo mais, mas digamos que é o Bahia sem SAF, entendeu? Se fosse o Bahia sem SAF. A gente estaria imaginando que o Vitória não poderia estar no mesmo grupo do Fortaleza. O ranking estaria dizendo que o Bahia tem que estar separado do Fortaleza. Então, muitas vezes, o ranking ele não está dizendo o atual cenário. Às vezes, um time está na Série B, o outro está vindo da C para B, o outro está da B para A. Então, é difícil, às vezes, fazer essa divisão, né? E aí é um problema. Mas eu acho que esse não é o problema do formato. Às vezes, vai acontecer isso. A gente, no dia do sorteio, a gente falou, o grupo A é um grupo mais homogêneo. São equipes que têm 3 equipes da Série B, tem equipe de Série A, que é o caso do Vitória, equipes de Série C,
No grupo B não tem, assim, tem equipes de Série D, né, Série C e tal, então você não conseguia, né, o ABC e o Náutico ali eram as outras equipes que a gente colocava como favorito a passar. Mas, claramente, o que a gente projetou aconteceu. Em 2019, ninguém projetava da maneira também que foi, né? Acho que até não foi... Eu acho que esse ano está mais discrepante do que aquele ano. Eu posso até depois... Qual foi o ano, Minhoca? 2019. 2019. É porque é o ano que o Vitória passa com 7, né? A gente pode fazer a conta ali, né? De todo jeito, pessoal, eu acho que... Tem que ir na munheca a conta. Mas, aparentemente... Vai falando enquanto eu faço a conta. Tu faz 50, aí, Minhoca, a conta? 56 pontos para o grupo A, apenas. Deixa eu ver aqui o B. 36 com 16 dá 52. 52 com 24 dá 76, né? 6. Isso. 76 com 15 dá 91. 102, 110 pontos. 110 a 56. Foi a diferença. Foi mais do que esse. Quer dizer, não acabou ainda esse, né? Mas... Esse tá 90 a 60. Mas se um já tem 60, então já é mais equilibrado do que esse de 2019. Cássio destacou que ano passado foi 87 e 87. Eu dei essa sugestão, mas eu não vejo isso como um grande problema da Copa do Nordeste, não, tá? Eu acho que a gente tem outros problemas na competição que precisam ser atacados mais rapidamente do que esse aí. Eu acho que isso dá para a gente lidar. Talvez essa discrepância com clubes enfrentando equipes diferentes cause um pouquinho de injustiça maior na vantagem de jogar em casa na semifinal, por exemplo. Né? Mas... do ponto de vista assim, de primeira a segunda fase, não acho que seja um grande problema, não. O que eu não gosto desse regulamento foi um engembrado que fizeram e permaneceu. Mas também não tem uma oposição a ele, não. Porque eu acho que esse regulamento ele era muito bem pensado, com a semifinal acontecendo dentro do mesmo grupo também, porque você paga a conta depois. Você é beneficiado em tese, mas você vai pagar essa conta. Agora, desde aquele ano que fizeram engembrado, você gerou semifinais mais emocionantes, você consegue injetar atrativo, mas aí você mexeu um pouquinho na lógica de um equilíbrio esportivo. Quando mexeram, foi justamente no ano, eu não sempre esqueço qual foi esse ano, Minhoca, que era Bahia e Fortaleza, os únicos da Série A. Eu acho que foi 2020, foi o ano da pandemia. Foi 2020. Que foi terminada toda na Bahia, né? Pronto. Ali mexeram na competição, porque aconteceu exatamente o que aconteceu esse ano. Só que esse ano tem o Vitória. A gente sempre esquece que o Vitória voltou. Porque o Vitória está voltando para a Série A, você acaba enxergando diferente. Mas aconteceu exatamente isso. Bahia e Vitória. Bahia e Fortaleza ficaram no mesmo grupo e eram os dois da Série A. Tá? E eram os dois da Série A. E mudaram o regulamento depois do sorteio. Aquilo foi um absurdo. Um absurdo. Foi. Mas ficou. Agora não tem tanto problema porque já está vindo na raiz do regulamento. Eu estava dando uma olhada de 2019 para cá, né? 19, 20, 21, 22, 23, 24. Agora é a 6ª edição. E nesse período, a gente teve 2 anos que não é para ter reclamação, tudo direitinho. Os quintos colocados não passariam no outro grupo, certo? 2 outras edições, assim, uma teve o quinto, foi aquele ano do Bahia, né? Que teve 13 pontos e não passou, e um outro com 11, que acabou não passando, não estou lembrado qual foi. E teve outro que foi o Náutico. O Náutico também fez uma pontuação que, se fosse para outro grupo, ele passaria. O que, na verdade, às vezes chama a atenção é quando acontece algo desse tipo, que tem 7 equipes de um grupo melhores do que 7 equipes do outro grupo, assim. Quando isso acontece, aí dá a sensação de que é um campeonato desequilibrado. Só que algumas vezes vai acontecer, gente. Algumas vezes vai acontecer, entendeu? E aí aquela coisa, ou você aceita dessa maneira, que pode acontecer, eu acho até que é mais difícil que isso aconteça. A tendência, e eu acho que uma maneira da CBF tentar reduzir isso é utilizar o ranking atual.
Quando termina a temporada, faz-se o sorteio exatamente com um novo ranking atualizado. Deveria ser dessa forma, na minha avaliação, porque aí você, pelo menos, poderia ter uma chance menor de ter uma discrepância, mas é muito difícil a gente cravar, porque, enfim, né, ficou de um lado equipes mais frágeis, né, do que outras. Teve um superchat de Henrique Urbano que vai bem na linha do que Lula trouxe, né? Que é o modelo deixa a Copa atrativa. Para resolver a discrepância, bastava, além dos clássicos, colocar times do mesmo ranking, divisão em lados diferentes, que é um pouco do que Lula trouxe. Se for de 2 em 2, é mais fácil resolver. Se for de 2 em 2, você vai. Mas eu acho que além do ranking, devia se colocar a divisão. Divisão no Campeonato Brasileiro daquela temporada devia ser mais importante que o ranking até. Quem é Série A? Bahia, Vitória e Fortaleza. Quem está mais tempo na Série A? Bahia, Fortaleza e Bahia. Pronto, esse é o primeiro degrau. Segundo degrau, Vitória e Sport ou Ceará ou CRB. Os três são Série B. Quem tá menos tempo, sabe? Quem veio da Série A menos tempo. A Sport Ceará deu empate. Nem é, né? O Ceará veio depois. Mas então Ceará e Vitória. Aí o outro, Sport CRB. E assim ia. E assim você vai. Tá? Agora, isso não vai conseguir atender a questão geográfica. Rapidinho. Não seria nem o Bahia, na verdade. Seria o Ceará, por incrível que pareça. Por isso que eu estou dizendo, o ranking ele é defasado. O desse ano, por exemplo. Não, o ranking seria o Ceará, exatamente. Por isso que eu tô dizendo que tem que ser por divisão, porque realmente isso não seria nem sempre uma garantia, né? Então, o ranking não dá, assim, não. O ranking não dá. O que dá é a divisão. E é um problema em vários campeonatos, só para deixar claro, não é só a Copa do Nordeste, até pelo mundo afora. Por exemplo, a Libertadores, eles colocam as equipes que vêm da fase seletiva, né? Ali a terceira fase, para pote 4, por exemplo. O Nacional do Uruguai é muito bem ranqueado. Ele podia ter caído no Palmeiras e fazer, na minha avaliação, o Grupo da Morte desse ano da Libertadores. Não aconteceu. E sempre é assim, entendeu? Na Copa do Mundo é assim. O pessoal fala, pô, a Holanda, por que a Holanda tá tão mal? Aí, na verdade, quando isso acontece, o pessoal questiona o quê? O ranking. Mas o ranking tá errado. O ranking tem que contar isso, tem que tirar isso. Porque na prática, eu acho que todo mundo, na prática, assim, vamos montar da maneira como deveria ser. Bahia no grupo, Fortaleza no outro. Aí Sport do lado, Ceará do outro. Aí fazendo da maneira como a gente acha que seria o melhor equilíbrio. Mas como é sorteio, gente, a gente não tem como garantir. Alguma coisa base técnica tem que influenciar o sorteio. E às vezes vai acontecer. E nem se fosse assim, você imagina, por exemplo, se fosse mais equilibrado, né? Por exemplo, o CRB ter ido para o lado do grupo B, né? O Botafogo ter ido para o grupo B. Será que isso também ia dar certeza? Não tem certeza. Poderia mesmo assim prevalecer. Não é garantia. Ninguém imaginava que o Fortaleza ia estar nessa situação, né? Então o Fortaleza poderia ter dado um pouco mais de ganho para o grupo B da maneira que está. Isso afeta também o próprio desempenho do grupo. A gente tem no grupo A, né, 4 times entre A e B, né? No grupo B a gente tem 2. Então, se pelo menos um dos times tivesse ido para o grupo B, já amenizava, né? Seria muito melhor por divisão. Por divisão, hoje ficaria desse jeito que eu falei. Bahia e Fortaleza, um de cada lado. Vitória e Ceará, um de cada lado. Sport e CRB, um de cada lado. Botafogo e Náutico, um de cada lado. Já dava uma arrumada na casa. Na verdade, nem era o Náutico, era Botafogo e ABC, porque o Náutico está mais tempo na C. E aí você ia criando por essa forma, assim. Que é o que escalona a força. Para mim, hoje em dia, é isso. Quando a gente fala qual é a grande força do futebol do Nordeste? Fortaleza. Antes dessa interferência, né, gigantesca do City no Bahia, que agora você até divide, mas pela lógica que se vinha, qual é o grande clube do Nordeste das últimas temporadas? A grande força, Fortaleza. Segundo, Bahia. Terceiro, aí você vai para um debate. Nesse ano, quem é Série A? O Vitória. Então, o Vitória tem mais dinheiro circulando, tem mais capacidade de formar uma coisa. Um grande time, um elenco forte. Quarta força, Ceará, vem mais estável. Quinta força, Sport, e assim vai. Agora, é claro que também não dá para sempre segurar. O Sport fez investimentos maiores até do que o do Vitória.
Mas aí está suscetível a cada clube seu planejamento, suas loucuras, suas apostas, né? Aí não tem também como controlar de forma tão precisa, mas eu acho que já daria uma organizada. Agora gosto bastante do regulamento. Não vejo. Ele é muito melhor do que aquele de grupo de 4, muito melhor. Muito melhor. Tá? Infinitamente melhor, tá? E ele deixa essa sensação de todo jogo valer muito, porque se é do jeito que a gente chegou a cogitar como poderia ser, o que poderia ter de time entregando nas últimas rodadas valendo nada, isso é um caso perigosíssimo, né? Porque essa tiradinha de pé do Bahia, para acontecer, o Bahia teve que fazer aí uma super campanha, tá? E o Sport bobeado contra o Náutico ali, poupado. Se o Sport ganha do Náutico, o Bahia teria uma pressão sobre a primeira posição geral. Estaria 18-16. Né? Então, o Bahia teria um risco aí de perder esse direito do mando de campo total, que significa decidir a própria Copa do Nordeste, a final em casa. O Bahia perderia esse. Não é uma das maiores vantagens, mas é uma ótima vantagem. Até porque você faz a festa, é até bem mais legal. Você dá à sua torcida um atrativo maior, no mínimo, né? Fora toda a vantagem no jogo final você ter 80% do público, né? Ou até mais. Mas todos de acordo que é melhor esse formato do que o formato sugerido pelo Minhoca, que seria todo mundo joga 7 jogos. Eu acho que ele sugeriu como possibilidade, não que ele... eu estou dizendo que essas outras possibilidades são adotadas no Brasil, entendeu? São adotadas no Brasil. Não, mas vocês ainda acham esse formato melhor do que dentro do grupo, mais uma rodada extra de clássicos? Eu gostaria de trabalhar um pouquinho naquela ideia que eu falei a primeira, né? Que é joga dentro do grupo e aí você bota uma rodada a mais aí de clássico. Não, exato. Não, é isso que eu estou falando. Vocês preferem esse formato atual ou essa sugestão? Dentro do grupo, mais a rodada extra de clássicos? Eu prefiro o atual. Eu prefiro atual, tá? Prefiro atual. Para melhorar isso aí, só com mais datas no calendário, o que a gente não tem. Para mim, a sensação de justiça é maior do que a injustiça desse atual. Ele cria uma sensação de injustiça, mas não há injustiça. Não há justiça. É porque fica parecendo, né, que o Vitória, né, que se ficar de fora com 14. Pô, Vitória, ficou de fora com 14 e o Náutico passou com 7. Mas o Náutico não enfrentou os mesmos clubes do Vitória. Se o Náutico tivesse pegado Juazeirense, 13, né, tipo, ABC... Ia ter uns 10. Itabaiana. Ia ter uns 10, mas eu concordo. Bom, vamos começar a analisar. O Náutico não sabe jogar contra esses times, é só por isso que eu tô falando.